Olá, meus amigos e minhas amigas. No vídeo de hoje temos o clima de felicidade e volta ao lar de milhares de palestinos, acompanhado de uma noite de verdadeiro pavor em Kiev depois de um dos maiores ataques contra a infraestrutura energética da capital ucraniana. E em paralelo, a gente vê a tensão esquentando em outras frentes, com o Trump ameaçando a Espanha, a China mexendo no tabuleiro das terras raras e uma alerta sobre a corrida por armas hipersônicas que, ao que parece, está deixando os Estados Unidos para trás. Agora, antes de nós começarmos, gente, deixa eu te fazer aquele pedido, né? Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aquele like, aproveita agora essa pausa e clica aí, compartilha com seus amigos que também apreciam esse tipo de informação. Faça um comentário. Não parece, gente, mas isso ajuda demais. Bom, agora que você já fortaleceu, vamos ao vídeo de hoje. Meus amigos, a noite na Ucrânia foi bem difícil, principalmente para os moradores de Kiev. Grande parte da capital ucraniana ficou no escuro depois que drones e mísseis russos atingiram instalações de energia. A eletricidade e a água foram cortadas em muitas casas e uma linha de metrô que atravessa o rio de Dnipro teve que ser interrompida. No total, segundo eles, a eletricidade foi cortada em 9 regiões do país e cerca de 600 mil residências ficaram temporariamente sem energia. Com o metrô parado, multidões acabaram se formando nos pontos de ônibus, né? E as pessoas faziam filas em pontos de distribuição para encher garrafas de água. Como podemos perceber, esses ataques estão acontecendo no momento em que os ucranianos se preparam para o inverno, né? Que promete ser duro esse ano. Como temos visto, a Rússia tem intensificado os ataques ao sistema de energia nas últimas semanas, e as autoridades locais estão com dificuldades para dar conta da quantidade de reparos necessários. Claro, né, gente? Zelensky foi ao X, o antigo Twitter, e disse, abre aspas, é precisamente a infraestrutura civil e energética que é o principal alvo dos ataques da Rússia antes da temporada de aquecimento, fecha aspas. Ele aproveitou para pedir mais apoio dos aliados, né, dizendo que o que a Ucrânia precisa não é de perfumaria, mas de ação decisiva no fornecimento de sistemas de defesa aérea e na aplicação de sanções. Segundo Zelensky, a Rússia usou mais de 465 drones e 32 mísseis nesse último ataque. A Força Aérea da Ucrânia deu um número um pouquinho diferente, mas na mesma escala. Eles disseram que a Rússia usou uma variedade de mísseis, incluindo os balísticos Iskander, os de cruzeiro Iskander-K e até os hipersônicos Kinzhal. E que dos 465 drones, eles conseguiram derrubar 405 e dos 32 mísseis interceptaram 15. Bom, o Ministério da Defesa russo disse que seus ataques durante a noite foram nada mais do que uma resposta aos ataques da Ucrânia a instalações civis russas. A primeira-ministra ucraniana, Yulia Siridenko, disse que esse foi um dos ataques mais pesados e concentrados contra a infraestrutura de energia, e os números dos governadores regionais mostram o tamanho do problema. Na região de Kiev, 110 mil consumidores ainda estavam sem luz na manhã de hoje. Na região de Poltava eram 17 mil. E na região de Kharkiv, o número chegava a 200 mil residências sem eletricidade. A tensão militar na fronteira entre o Paquistão e o Afeganistão também está em alta. O exército do Paquistão anunciou hoje que suas forças de segurança mataram 30 militantes. Segundo ele, esses militantes estariam envolvidos em uma emboscada no dia 7 de outubro que matou 9 soldados e 2 oficiais paquistaneses perto da fronteira com o Afeganistão. O grupo Tehrik-i-Taliban Paquistão, o TTP, assumiu a responsabilidade por aquele ataque. Mas aqui, gente, a história fica mais complexa, né? No comunicado, o exército paquistanês se referia aos militantes mortos como patrocinados pela Índia. Bom, é uma acusação direta contra os indianos de que Nova Delhi estaria financiando e apoiando militantes que realizam ataques dentro do Paquistão. É claro, né? A Índia negou essas acusações e chama elas de sem fundamento. E a relação do Paquistão com o Afeganistão também não anda muito boa, né? O Paquistão diz que os militantes usam o Afeganistão para treinar e planejar ataques, né? E o governo do Talibã em Cabul nega. Agora, gente, tudo isso está acontecendo no momento em que o ministro das Relações Exteriores do Talibã afegão está visitando a Índia, a primeira viagem desse tipo desde que o grupo voltou ao poder. Bom, gente, para fechar o nosso giro de hoje, um alerta que vem de um estudo do Atlantic Council e que tem a ver com a corrida armamentista global. Bom, o estudo diz que o desenvolvimento lento de armas hipersônicas pelos Estados Unidos, em comparação com os avanços da Rússia e da China, está criando uma assimetria no campo de batalha. Em bom português, gente, os Estados Unidos estão ficando para trás. O relatório, que foi produzido por um grupo que inclui ex-altos funcionários de defesa dos Estados Unidos,
aponta que a Rússia já está usando mísseis hipersônicos como o Kinzhal contra a Ucrânia e que a China está avançando rapidamente com seu próprio arsenal. Para a gente ter uma ideia, armas hipersônicas viajam a velocidade acima de Mach 5, o que dá mais de 6.000 quilômetros por hora. Elas são tão rápidas que os sistemas de defesa tradicionais, como o Patriot, podem não conseguir interceptá-las. O estudo recomenda que Washington acelere o desenvolvimento e a produção dessas armas para fechar essa lacuna. E isso aparece no momento, né, gente, em que há relatos de que o governo Trump está desenvolvendo programas de defesa caríssimos, como um escudo antimísseis de 175 bilhões de dólares, apelidado de Golden Dome. Gente, a competição entre as grandes potências está se intensificando em todas as áreas, né? E ao que parece, a tecnologia militar é mais do que nunca o centro dessa disputa. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.